Neymar Júnior não é apenas um jogador de futebol. Ele é um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro. Um fenômeno que surgiu ainda jovem, lá no Santos. Encantou o mundo jogando pelo Barcelona e se tornou o jogador mais caro da história do futebol quando se transferiu para o PSG. Carismático, mas polêmico, talentoso e imprevisível, Neymar representa uma geração marcada tanto pelo brilho dentro do campo quanto pelo peso da fama fora dele. Mas o que aconteceu quando ele se tornou protagonista da transferência que mudou o futebol para sempre? Em 2017, o Paris Saint-Germain chocou o mundo do futebol ao pagar 222 milhões de euros pela transferência de Neymar. O que parecia apenas um movimento ambicioso de um clube virou o estopim de uma crise econômica silenciosa no esporte. A transferência mais cara da história não só mudou o mercado, ela quebrou a lógica do futebol mundial. Neste vídeo, você vai entender como essa decisão afetou clubes, inflacionou o mercado, abalou gigantes e abriu caminho para uma nova era, onde o futebol virou palco de disputas geopolíticas. Fala galera, aqui é o canal MW, eu me chamo Wesley. Fala galera, eu sou o Miguel e hoje vocês vão entender por que o Neymar quebrou com o mundo do futebol. Vamos para o vídeo. Tudo começou em agosto de 2017. O PSG, controlado por fundos do Qatar, pagou a multa rescisória de Neymar, 222 milhões de euros, o dobro da maior transferência da época. A partir dali, os preços explodiram. Jogadores medianos passaram a custar 30, 40, 50 milhões com naturalidade. O Barcelona, tentando substituir Neymar, gastou mais de 250 milhões em Dembélé e Coutinho e nenhum rendeu o esperado. Então, foi a partir aí desse momento que o futebol virou basicamente um leilão. O Neymar foi pro PSG por 120 milhões de euros. Aí logo depois o PSG também contratou o Mbappé, né, por mais 180 milhões. Então a partir daí o futebol quebrou completamente. Todo mundo valia mais de 100 milhões, todo time cobrava mais de 100 milhões pelos jogadores. Sim, antes do Neymar a gente não via tantas contratações acima de 100 milhões. E após essa contratação do PSG do Neymar, a gente acostumou a ver jogadores medianos valendo 100, 120 milhões, 150 milhões, como propriamente o Hazard. Hazard, a gente criou muita expectativa, achou que ia ser um jogador acima, ia ser nível. Eu comparava até ele com o Neymar, né? Sim, muita gente. Muita gente comparava ele com o Neymar. E ele não rendeu ao esperado. Para mim, ele foi um jogador mediano. E ele acabou se tornando um dos jogadores que valeu mais de 100 milhões. Sim, 115, o Real Madrid pagou nele. Antes do Neymar, que eu me lembro de cabeça, tinha só dois caras, o Bale e o Pogba, que foram mais de 100 milhões. 100 milhões. E isso a transferência do Bale, quando saiu, foi algo que ficou se falando por anos. Anos. O apelido dele era o homem de 100 milhões de euros, né? Todo mundo chamava ele assim. Que em reais dava o quê? Naquela época dava 300 milhões. Hoje em dia daria muito mais, né? Daria muito mais. Então, pra ter noção, depois ali da transferência do Neymar, ali que foi no meio de 2017... Até o Messi, né, se valorizou. Sim, pra te ter ideia, ali, jogadores como o Messi, por exemplo, ele valia, se eu não me engano, 80 milhões na metade do ano. No final do ano, depois da transferência do Neymar, ele passou a valer 120 milhões. 120 milhões. Em questão de 5, 6 meses, ele valorizou 40 milhões, assim, por motivo nenhum. Sim. Teve outros jogadores também, por exemplo, o Dembélé, que foi vendido pro Barcelona, ele valia 35 milhões, o Barcelona pagou 135 nele. Sim. 100 milhões a mais. E a nossa crítica é que jogadores não eram jogadores extraordinários, eram jogadores medianos valendo mais do que o normal, valendo mais que 100 milhões, e isso até provavelmente o Barcelona quebrou por isso também. O Barcelona, sim. Porque estavam pagando para os jogadores, o Felipe Coutinho também transferiu para o Barcelona. Acho que ele e quem mais? O Griezmann também foi mais de 100 milhões. Valeu mais de 100 milhões. E a gente viu, né, a crise que o Barcelona passou ali após o Messi sair do time, né? Melhorou agora o time mas ainda estão meio... Em questão de dinheiro, eles ainda passam dificuldades ainda. Sim. E muito por causa disso. E isso a gente vê até hoje ainda, né? Porque, por exemplo, hoje tem ainda bons jogadores, mas hoje basicamente todo mundo vale mais de 100 milhões. Todo mundo. Hoje, se for ver as últimas transferências,
Só nessa temporada aí o Liverpool pagou 115, 120 milhões no Wirtz, que é um bom jogador, é uma promessa, mas não vale tudo Não isso. vale tudo isso. Não vale. Sim. O Real Madrid pagou quanto no Endrick? Se eu não me engano foi 70, 75 milhões. 75 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá louco por Uma promessa. E que a gente nem sabe se vai dar certo. Ele tem potencial, mas mesmo assim é muito dinheiro. E isso faz mal para o futebol, porque o jogador ali que chega a 20, 22 anos, pô, ele já tá com a vida feita. Sim. Ele já tá com o caminho andado, pra que ele vai dar mais? Pra que ele vai querer jogar mais? Lado também, né? Tem esse lado também, né? Que a gente vê jogadores que não tem mais por que eles querer correr, se dedicar mais. E a gente vai ver cada vez mais jogadores não chegando no auge com 30, 35 anos, como propriamente o Messi, o Pirlo também jogou muito tempo no auge, depois que ele se transferiu para o Milan, ele continuou em alto nível. O Milan até vendeu ele por causa que não acreditava nele, ele se renovou na Juventus, se deu bem, jogou muito bem. Então isso eu acho que faz muito mal para os jogadores jovens, eles valerem tanto assim. Além do mais, ainda tem o futebol árabe hoje em dia, né? Que paga fortunas e fortunas. Hoje em dia os caras aí... o futebol chinês quebrou também, né? O futebol chinês quebrou, mas que o futebol chinês era só tamanho, né? Mas o árabe já não. Hoje, por exemplo, esses dias eu vi que o Reiteg foi o artilheiro do último campeonato italiano, com 27 anos foi para a Arábia, sabe? O jogador do João Félix agora mesmo foi para o Nasser com 25 anos. 25 anos. Novo, né? Sim. No auge. Isso... Tô pensando mais aqui financeiramente. Claro, não, errado eles não estão, mas mesmo assim, questão de pro mundo do futebol... Até propriamente o Oscar, né, que jogou no Inter, foi fazer a vida dele na China. Sim. Pô, ele é um dos jogadores brasileiros mais ricos e muita gente não tem noção disso. Claro, a gente não tá julgando o jogador querer ir por dinheiro, até porque todo mundo sabe onde o calo aperta, né? Ele tem família também, né? Sim. Mas questão futebolística, querendo ou não, acaba fazendo mal pro futebol. Não faz mal pro futebol. Sim. E pros telespectadores também, pra gente, né? Como telespectadores. E é isso aí, complicado. Porque depois dessas transferências do Neymar, eu acho que todo mundo perdeu um pouco a noção, né? Isso, sim. E hoje em dia a gente vê muito também isso no futebol brasileiro, que está começando com isso, né? Tá. Hoje em dia, por causa de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, hoje em dia todo mundo também, hoje o futebol brasileiro, todo mundo quer 10, 15, 20 milhões de jogadores. Tá bom. E jogadores comuns, jogadores nada demais. E uma coisa também, os salários também dos jogadores. Salários também. Salários absurdos, jogadores valendo, eu nunca achei vou citar um jogador que eu acho que é bom jogador, mas não é tudo isso para ganhar um salário de 3 milhões, 2 milhões e meio, como o Gabigol. Ele é um bom jogador, jogou muito bem, deu resultado para o Flamengo, mas eu não acredito que ele valha ganhar 2 milhões e meio por mês, tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tanto, eu acho que, se eu não me engano, agora mesmo o Grêmio quer contratar o Roger Guedes, que eu acho um bom jogador. Só que daí lá na Arábia ele ganha 5 milhões por mês. Aqui ele vai vir pra cá pra ganhar 2,5. Não vem? Pode até vir. Pode até vir, mas é uma coisa. Eu acho ele um bom jogador, mas eu não acho que ele vale a pena por esse salário. Por esse salário também. Ele vai ganhar mais que o Soares ganhou aqui. Tu vai comparar o Roger Guedes com o Soares? Não tem como, entendeu? Não mesmo em fim de carreira, não tem como. Não tem como comparar. É complicado. E isso faz mal para o futebol, né? A gente fica com esse problema, né, meu? E pouca gente toca nesse assunto, né? Da transferência que o eu vejo ser pouco falado, como que muitas pessoas também levam em consideração, claro, tem a inflação do mundo normal, né? O dólar, o euro e tudo mais, mas querendo ou não, no futebol foi uma inflação muito rápida, foi em questão de 6 meses. 6 meses, Tu pode ver, por exemplo, nenhuma moeda no mundo valorizou o que o Messi valorizou, por exemplo. Valorizar 40 milhões em 6 meses. 6 meses, foi muito rápido. Tudo por causa de uma transferência. E se for ver, teve outros jogadores também, o próprio Griezmann, o Maguire, quando foi pro Manchester United por 90 milhões. Sim. Foi valores muito rápidos, sabe? Em questão de meio de 2017 eles valiam um tal valor.
E no final do ano, ali no começo de 2018, eles já valiam 2, 3 vezes mais. Tudo por causa da transferência do Neymar. Porque supervalorizou muito o valor dos jogadores. Após tudo isso, em 2020, ainda veio a pandemia, estádios vazios, receitas despencando e os clubes que apostaram alto começaram a ruir. Barcelona e Juventus, por exemplo, entraram em crise. A folha salarial não cabia mais no bolso, mas o PSG seguia intocável, pagando fortunas em salários e acumulando estrelas. Sem conseguir competir financeiramente, os gigantes europeus tentaram criar a Superliga, uma tentativa desesperada de garantir receita. O projeto fracassou em questão de dias, mas mostrou o tamanho do buraco em que estavam. O próprio Messi, maior ídolo da história do Barcelona, teve que sair, por falta de espaço no teto salarial. Destino? O PSG, obviamente. Enquanto isso, a Arábia Saudita entra no jogo. Clubes como Al Nassr, Al Hilal e outros começam a copiar o modelo do PSG. Pagam salários absurdos para levar estrelas em fim de carreira. Neymar, lesionado, é desvalorizado e é vendido ao Al Hilal por mais de 90 milhões de euros. Era o fim melancólico de um ciclo milionário no PSG, sem Champions League e com retorno esportivo abaixo do esperado. Em 2024, a UEFA tenta controlar os danos com novas regras de sustentabilidade financeira. Clubes começam a mudar de postura, menos gastos, mais foco em jovens da base e planejamento. Mas os estragos já foram feitos. O futebol nunca mais foi o mesmo depois de 2017. A transferência de Neymar foi mais do que uma contratação bombástica. Ela virou símbolo de uma era em que o futebol deixou de ser apenas esporte e passou a ser um jogo de poder, dinheiro e influência global. Hoje, ainda estamos lidando com os efeitos desse terremoto financeiro. E a pergunta que fica é: será que o futebol ainda pode voltar a ser sustentável?